Oi, gente, estou aqui para transmitir a vocês mais uma live, dessa vez a história de Sansão. Uma história que dá para a gente tirar muitos exemplos de que a desobediência a Deus nos leva à destruição, à nossa derrota. Peço a você que é inscrito, que vem assistir essa live, você que não é inscrito, vem assistir, deixar sua inscrição. Se você não puder assistir agora, peço que você venha ouvir, peço que você, quando puder também você venha ouvir, quando você for dormir, quando não estiver usando o celular, o seu PC, o seu notebook, você venha ouvir, tá bom? Acompanhar, que assim você vai ajudar muito o meu canal, e Deus abençoe vocês. Comente, deixe o seu like e vamos para a história de Sansão. Juízes capítulo 13. Servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, e outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser a mulher se guardará a ela. De tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenhamos, e tu preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizerem holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, porque vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor.
E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. O casamento de Sansão. E sucedeu, e desceu Sansão a Tímina, e, vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filhos, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e, chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos seus olhos. E depois de alguns dias voltou ele para tomar. E, apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no campo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-a nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele. E comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Desceram, pois, seu pai e aquela mulher. Fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E, se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos fogo a ti e à casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: então somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declararei, e tu declararei a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou seus vestidos, e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma.
porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que o acompanhava. Juízes capítulo 15. Sansão põe fogo à seara dos filisteus. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Porque disse seu pai: Por certo dizia eu que todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou eu dessa vez para com os filisteus, quando lhe fizer algo mal. E foi Sansão, e tomou 300 raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda, e depois um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim o havias de fazer? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu o osso com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. Os homens de Judá amarram Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subiste contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, fizeste isso? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhe disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E, vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu a ela 1.000 homens. Então, com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que está em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão é traído por Dalila, Juízes capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom.
E depois disto, aconteceu que afeiçoou a mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: Persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderemos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em quem consiste a tua grande força, em com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços com um fio. E disse Dalila a Sansão: Até quando zombaste de mim, e me disseste mentiras? Declara-me, pois-me agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se é de mim a minha força, eu me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, que agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse-lhe ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão faz cair o templo de Dagom. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou na mão nosso inimigo, e é o que destruía nossa terra, é o que multiplicava nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão a um moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que se me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres,
E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Acabamos de ler aqui a história de Sansão. A história de uma pessoa que foi levantada por Deus, escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe, para libertar, para livrar, para julgar a Israel, o povo de Deus que estava oprimido pelos filisteus. Mas esse homem escolheu uma mulher que não devia, uma pessoa errada, que os seus pais o haviam dito para ele não escolher aquela mulher, para escolher uma das do povo de Deus, do povo de Israel. E ele desobedeceu seus pais e seguiu seu coração, e a sua decisão trouxe para ele esse final infeliz. Então nós sabemos que o nosso futuro não simplesmente pertence a Deus, mas o nosso futuro depende das nossas decisões tomadas hoje. Se as nossas decisões for boas, o nosso futuro será bom. Se for má, o nosso futuro será mau. Então você decide se o seu futuro seja bom ou mau. Então, se você quiser que ele seja bom, ouve a palavra de Deus, obedeça e siga a direção de Deus, e não a direção dos seus olhos ou do seu coração, e não tome decisões precipitadas, e Deus vai te honrar. Então, o futuro de Sansão poderia ser outro, né? E até no fim, que ele morreu, ele pediu mais uma vez para Deus força, se humilhou e Deus abençoou. Mas o fim dele poderia ser outro totalmente diferente. Deus abençoe vocês que acompanham essa live. Se você não assistiu toda, ou ouviu, que você venha ouvir depois aí, tá bom? Toda, para me ajudar, em nome de Jesus. E agradeço vocês que assistiu. Deus abençoe vocês que acompanham essa live. Até o próximo vídeo, permitindo Deus, e continue acompanhando aí meu canal, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, até o próximo vídeo e continue me ajudando.